Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando as informações de Chicago. Foi um dia positivo por lá, mas com ganhos não muito expressivos, não. Ganhos de 2 pontos nos principais vencimentos. Mudou a trajetória em relação às duas primeiras sessões da semana. No entanto, é um mercado que ainda aguarda por mais informações. Amanhã é dia de relatório do USDA, aquele relatório de começo de mês, onde se apura oferta e demanda, e a gente quer entender o que o mercado está vendo, quais são as possibilidades e para onde a soja pode caminhar. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Está aqui o Fernando já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que o mercado está esperando? Está faltando notícia para a soja definir um rumo aí, Fernando? Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes. Bom, véspera de relatório do USDA, o mercado normalmente fica meio de lado, né? Sem grandes movimentações, né? Só analisando as expectativas dos analistas aí para efeito de projeção de números do USDA. Safra indo bem, nada de extraordinário. Conversas entre China e Estados Unidos sem novidade. Enfim, o mercado não tem muito o que tradear em termos de informação. A semana passada, a divulgação de compras chinesas lá nos Estados Unidos acabaram dando um certo fôlego aí para os preços. Fizeram eles subir um pouquinho de patamar. Essa semana teve até a informação de compras aí americanas, chinesas lá nos Estados Unidos, mas o mercado ainda não está muito seguro disso, Fernando. Podemos ver uma reviravolta nesse cenário, uma China evitando comprar dos Estados Unidos? É aquela velha história. Dentro da medida do possível, sim, porque a China quer pôr uma pressão aí numa potencial reeleição do Donald Trump. A China não quer o Trump lá, isso a gente sabe claramente. Né? A gente não sabe que se o Biden ganhar a eleição, a China vai rapidamente apertar as mãos com os Estados Unidos e pôr de pé um plano de reestruturação comercial. Não acredito também que seja um processo rápido, né? O trauma é relativamente grande. Mas é lógico que não é bom nem para a China nem para os Estados Unidos que essa situação prevaleça por muito mais tempo, principalmente para os produtores americanos. Então, os chineses vão continuar comprando, vão comprar, e agora a tendência é que ele cresça, é normal, nós temos a sazonalidade. O Brasil quase não tem soja, nós temos aí mais 13% praticamente da nossa safra verão para vender para fora, para produzir semente e para abastecer o esmagamento local aqui. Então, o chinês praticamente só tem Estados Unidos e Argentina ainda para resolver sua questão de demanda. Vai comprar dos Estados Unidos, agora a tendência é subir um pouquinho, pode até ajudar a Bolsa de Chicago alguns centavos acima, não vejo possibilidade de passar de 9 de jeito nenhum. Talvez aí ficar nessa faixa 9,70, 8,70, 8,80. Mas eu acho que agora a China vai explorar esses próximos meses aí para continuar pressionando psicologicamente os produtores do meio oeste com o estoque que deve vir aí na faixa de 13 milhões de toneladas, 14 milhões de toneladas. O mercado está estimando entre 11 e 18, mas eu acho o range muito grande, talvez aí em torno de 15, 14,5, 15 milhões de toneladas seja um bom número para estoque. Bom número para estoque não quer dizer que seja um número bom para o produtor americano. A verdade é que é um número ruim para os preços, é um número ruim para o produtor americano. Já falamos isso em outras edições da nossa conversa aqui, que
que esse número segura Chicago num patamar aí entre o 8 e 9, inclusive porque a safra americana vai bem, está indo bem aí nesse start, né? Então, não tem muito por onde Chicago ir muito para cima. Então, estamos aí, começando a safra bem, estoque alto, China comprando o que precisa comprar, um mínimo, nada para formar muito mais estoque. Está formando estoque já com um bom volume que comprou aqui do Brasil. Eu não acredito que a China vá gerar uma demanda que justifique nada acima de $9 por bushel. Fernando, você citou aí o intervalo, né, de 11 a 18 milhões de estoques, que são as projeções dos consultores aí para o relatório de amanhã. Algum outro número importante de ser avaliado ou esperado para amanhã? Não, o problema é exatamente essas bandas meio largas. Aí estão para milho lá, 406 milhões de toneladas, mais ou menos, é o que se espera, né? Então, assim, números que, na verdade, esse relatório agora não é um relatório tão importante, é um relatório de começo de safra, é um relatório ainda não muito conclusivo, sob o ponto de vista de volatilidade de preço. Então, o mercado está morno. Não é esse relatório que vai fazer a diferença nesse processo aí de busca por rumo em Chicago, então? Não, à medida que nós vamos chegando na colheita, os relatórios vão aumentando de importância, né? Nós ainda temos o julho, temos o agosto. O agosto já é um relatório bastante importante. É claro que, conforme a gente já falou aqui em outras edições, o SDA nunca entrega tudo de uma vez, seja para bem ou para mal. O SDA vai normalmente mostrando uma tendência, mas não é uma entidade que gosta de ver o mercado dando grandes repiques aí. Então, historicamente, o SDA vai entregando as novidades boas ou ruins à medida que o fato se consolida mesmo e é comprovado, não em cima de best guess e tal, coisas assim. Então ele vai. Então, assim, a leitura que eu tenho, o relatório bom mesmo, esse, um relatório sim importante para o produtor brasileiro entender, e para o americano principalmente, é o de agosto. Agosto e setembro são os bons relatórios aí de USDA. Enquanto não tem notícia, o mercado é o quê? Estável? Ou tem alguma tendência para ele? O mercado vai indo de lado, você vê. A gente já falou aqui que o dólar é o que está dando o tom mais importante para a precificação, que os prêmios, e o prêmio ajudou, é claro, aqui quando nós tivemos aí um movimento um pouco mais forte de exportação, tivemos o câmbio ajudando para caramba o produtor brasileiro. Então esse era o grande elemento aí da precificação para o produtor brasileiro. Agora o dólar deu uma arrefecida, né? Principalmente impactando muito fortemente o milho, né? Que está coincidindo com a colheita de segunda safra. Então isso diminui o ritmo, mas diminui o ritmo depois de que a carruagem já passou. O produtor já aproveitou as boas oportunidades. Temos aí 87% da soja vendida, e isso é um número bastante importante, bastante significativo e consolidador para os bons resultados da safra 2019-2020. Mas esses 13% que ainda falta para negociar, tem o fator dólar, como você bem colocou. Pode haver uma ajuda aí dos prêmios e uma disputa entre compradores internos e externos? Agora o que vai acontecer? As esmagadoras locais vão ter que pular em cima dessa soja para não terem que parar muito mais cedo esse ano. Acho que vão parar mais cedo que o ano passado. Ah, é? Eu acho que sim. Elas vão brigar agora por esse soja remanescente da safra que está por aí, né? Então, vai ser uma briga boa para o produtor, principalmente, né? Porque isso pode subir ainda, forçar um pouquinho mais os prêmios no porto, mas também não vai ser uma briga
onde o comprador lá fora, o chinês principalmente, ele tem a opção de comprar nos Estados Unidos. Então ele não vai sustentar muito o preço aí na competição com a indústria local. A minha leitura é que a partir de agora vai haver um overprice, um sobrepreço da indústria local aqui para segurar, como é histórico, o mercado dá uma descolada de Chicago, porque o pessoal quer manter suas estruturas girando aí até o mais longo possível, né, dentro do ano. Então vai ter uma briga aí do mercado interno, porém agora chega num ponto que praticamente tem muito pouca soja aí para transacionar. O pessoal já está olhando muito a safra nova, né? Mas esse descolamento já começou, já é perceptível ou não? Já está começando, né? Né? Normalmente agora é o período que começa. O interior vai pagar mais, então, do que a exportação? Sim. Dependendo da planta, onde ela está, ela vai ter que brigar para segurar a soja antes que ela vá embora. A gente vai começar a ver um mercado mais regionalizado, então, Fernando? Isso gera diferenças de prêmio local, prêmio interior, não prêmio porto. Você vai ver diferença. A gente não vai ver aquele prêmio mexendo, o prêmio do porto mexendo, mas a disputa no interior se acirra. Sim. Muito bem. E safra nova? Negociação da safra nova. Já vendeu o que tinha que vender ou tem fôlego ainda para ir um pouquinho mais? Eu acho que com esse dólar agora você vai ter uma redução de ritmo normal, né? Principalmente fixação em reais. O que pode acontecer é o produtor continuar com fixações em dólar, o barter ainda deve ter um volume aí no nível de distribuidor, eventualmente algumas cooperativas, porque a paridade com fertilizante está muito positiva, então o barter segue ativo e temos também alguma coisa de fixação em dólar, mas não acredito que agora você tenha o produtor fixando em reais, porque sempre fica aquela dúvida. Ok, e o dólar daqui a 6 meses, como vai estar? Ou daqui... 2 semanas atrás estava quase 6, né? Exatamente. Então, assim, agora fica esse gosto, e isso é ruim. Eu acho assim, o mercado muito volátil sempre vai interferir na percepção das pessoas. Então, às vezes, pode ser até que fixar nesse câmbio seja uma boa. Ninguém pode afirmar em nada. Na última conversa que a gente estava falando, se eu não me engano, o Credit Suisse tinha uma estimativa que o câmbio poderia chegar a 6,20. E agora está abaixo de 5. Então, essa leitura, né, baseada no sentimento, etc. e tal, ela fica muito comprometida quando o mercado fica muito volátil. Quando você tem elementos políticos envolvidos também, não é tanto questão fundamentalista, né? Você tem aquela coisa de alguma notícia que vem de Brasília, de alguma coisa algum desarranjo entre as instituições, questões judicializadas, fofoca e tudo mais. Isso aí tira o aspecto racional da análise. Então, nessa altura do campeonato, eu vejo dessa forma, muitas vezes o produtor prefere não fazer a fixação cambial e tenta deixar ou no barter, porque aí sim você já tem um hedge de travamento de moeda, prêmio, frete, tudo. A troca ainda é válida, então? Sim, e tá boa ainda, né? Isso é importante destacar. Esse ano foi um ano importante do barter. Preço internacional bastante baixo, né? Principalmente dos fertilizantes, né, Fernando? Sim. E, enfim, gerou boas oportunidades. O dólar acabou tirando um pouquinho dessa competitividade internacional, mas ainda assim, em relação ao ano passado, a gente teve preços bastante interessantes para a troca aí, dos fertilizantes. Bom, mas para o produtor, para quem está nos ouvindo, o que fazer agora? Se preocupar com a safra e esquecer um pouquinho a comercialização? Dá para dizer isso? Bom, veja, pensar em comercialização da colhida já praticamente... Era, né? Quem tem hoje soja, normalmente é quem está muito capitalizado, está bem tranquilo, tem espaço físico, porque agora está entrando a segunda safra, o cara tem lá espaço no armazém, normalmente são algumas cooperativas que estão esperando fixação de cooperado,
eventualmente um grande produtor aqui, um acolá. Mas a verdade é que praticamente na mão de produtor tem muito pouca soja para vender. Safra velha. Uhum. A nova tem boa parte comprometida. Se você pensar hoje que a venda antecipada da safra nova está na faixa de 60% e 65%. Se você considerar que a média histórica para o período é na faixa de 50%, de 45% a 50%, nós estamos bem adiantados na venda antecipada. Então, barter já rolou bastante, pré-fixação de safra nova já foi, né? Então, assim, temos muito pouco para falar aqui de comercialização, porque imagine você que nós estamos aí, que seja com 62%, 63% vendido safra nova, poxa, falta 35%, 38%, sei lá, para nossas conversas de agora até maio do ano que vem, né? Então, hoje o produtor está muito decidido, adiantou muito, isso é bom, fizeram ótimos negócios, só alegria no campo, estão colhendo, né, colheram bem, agora vamos ver como é que fica o clima para plantar, vão colher relativamente bem a segunda safra de milho, teve problema no oeste do Paraná, mas já o que está sendo colhido no Mato Grosso está vindo aí com 110, 105, 120 sacas na safra de inverno, milho com preço ótimo também, antecipação de venda também no milho histórica, né? Nós temos aí, se eu não me engano, aqui algum torno, deixa eu ver se eu tenho algum registro aqui, que esse número me foge um pouquinho, algo em torno de 60% da safra de inverno também vendida, né? Então, é uma beleza. Eu acho que o produtor esse ano vai fechar com chave de ouro uma safra espetacular. Legal. Muito bem. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre. Eu que agradeço. Forte abraço para vocês. Valeu, abraço, Fernando. Tá aí o Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, um mercado esperando por notícias novas, um relatório de amanhã que não deve ser tão importante a ponto de indicar um novo rumo aí para os preços, não. Vamos aguardar, obviamente, sempre as surpresas podem acontecer, mas, segundo o Fernando, os relatórios passam a ficar mais importantes no sentido de fornecerem informações que justifiquem uma mudança de preços a partir de julho e mais ainda em agosto. Por enquanto, é um mercado que deve ser, teoricamente, aí, neutro para as cotações, principalmente. E é um momento em que os investidores estão esperando para ver o que vai acontecer, principalmente se vai ter sequência ou não a demanda chinesa pela soja americana. Semana passada, esse fator ajudou a subir os preços, a mudar os preços em Chicago de patamar. Essa semana já começa a ficar mais lenta essa relação aí entre China e Estados Unidos. Portanto, precisa de notícia nova, precisa de informação para saber para onde o mercado pode ir. Segundo o Fernando, não dá para apostar nesse momento em um mercado muito além dos $9 por bushel, 8,70, 8,80, talvez uma recuperaçãozinha nesse patamar pode ser aí vista nas próximas sessões e, obviamente, a gente vai acompanhar toda essa movimentação aqui junto com vocês. Muito bem, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Para julho, $8,65 por bushel, subiu 2 pontos mais 25. Agosto, 8,67, 1,75 de alta. Setembro, $8,69 por bushel, 1 de alta. E o novembro, meio ponto de alta, $8,77 por bushel. Vamos aos números do milho. Para julho, 3,26, $3,26 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Para setembro, 3,31, queda de 1 ponto mais 25 também. Dezembro, $3,41 por bushel, perdendo 1,75. E o março de 2021, $3,53 por bushel, uma queda de 2 pontos. Vamos ao trigo.
Trigo sem uma direção definida aí para o fechamento. Julho fechou a $5,06, alta de 1 ponto mais 75. Setembro, $5,11, alta de 0,75. Dezembro, $5,20, queda de meio ponto. E o março de 21, $5,30, queda de 1 ponto mais 25. Muito bem, são esses os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.